Oi, pessoal, eu vou fazer o primeiro tira para o estilo do bem e corto do porradinho porque e canal é o tudo e vamos começar esse tá lá no canal e vamos Fala pessoal, tudo beleza? Sou do Tópico trazendo mais um vídeo. E bem, eu tava por aí explorando o YouTube, até que o YouTube me recomendou um vídeo de Iceberg de Dudu do Edu, que por sinal, é do canal desse youtuber aqui. Então eu assisti o vídeo e eu acabei gostando. Com isso eu pensei em fazer o vídeo de Iceberg de Dudu do Edu, e caso você não saiba o que é um iceberg, eu irei fazer um breve resumo para vocês. A ponta em cima do iceberg consiste em coisas que a maioria das pessoas já conhece, seja lá em filmes, séries e jogos e entre outros, e quando mais fundo você desce desse iceberg, mais coisas estranhas e perturbadoras você pode acabar encontrando. E bem, este iceberg que esse YouTube pegou vem deste usuário do Reddit, e mano, esse iceberg é muito grande. Então se eu tiver muito empolgado em fazer esse vídeo, eu irei fazer as continuações deste iceberg. Mas enfim, pegue seus equipamentos de mergulhador, pois nós iremos mergulhar neste iceberg de Dudu do Edu. Vamos lá. Tal atitude. O céu. Cabeça de meia é o apelido do Dudu. Primeiro irei falar do apelido original chamado por lá, e depois eu irei falar sobre o apelido daqui. Como vocês já sabem, o Dudu tem um apelido, e por lá ele é chamado de Double D. Até aí você pode levar o apelido em dois sentidos. A primeira é que um nome pode ser traduzido como duplo D, o que faria sentido, pois tanto o nome Et e Dudu eles têm 2D. E a segunda é levando para outra coisa, que não vou explicar o que é. Agora já o nome cabeça de meia dado aqui, foi o apelido dado pelo Edu. Porém, o Edu chama em raras ocasiões, pelo menos na minha opinião, o irmão do Edu. Na série, o que a gente sabia sobre o irmão do Edu é que ele tinha se mudado da casa dos seus pais. Ele já tinha sido mencionado na série, mas ele nunca foi mostrado. Ele teve sua primeira aparição no filme, onde cujo objetivo dos dois era achar ele para não levar uma surra do pessoal. É muito bom esse filme. É tão bom esse filme. Pegou. Piadas adultas. Isso é algo de se esperar em Dudu do Edu, sempre que é possível. Tem algumas piadas adultas, desde que sejam mais notáveis até mesmo não notáveis. Um dos exemplos clássicos é onde o Dudu e o Edu estão debaixo na cama, e nela é possível ver algumas revistas e papéis. É melhor a gente continuar. Dani assobia a música de abertura. Então, sabe esse assobio do início? Então, é o Dani que faz esse assobio. E se você não sabe quem é Dani, o que é que você está fazendo aqui? Brincadeira, mas ele é simplesmente o criador dessa série. Sinceramente, essa me pegou legal. A série foi feita no Canadá. Bem, isso é algo que realmente eu não sabia, mas aparentemente a série foi feita no Canadá por essa empresa. Cabeça de pá. Eu não sei o porquê isso está no iceberg, mas ok. No idioma original no episódio posso ficar com o Du. O Edu chama o Kevin de chovorrede, que traduzido no português é cabeça de pá. Mas na dublagem daqui o Edu chama o Kevin de cabeça chata. Erros de animação esquisitas. Isso é, algumas cenas estranhas que você pode acabar vendo, desde cores até traços. Talvez você tenha visto, mas não deu a mínima. 130 episódios, 4 especiais e um filme. Isso é uma quarta parede feita pelo Dudu no final do filme. Depois de que todo mundo se dá bem e irem comer a bala de caramelo, o Dudu acaba soltando essa frase. A série só foi feita por aposta. Esse fato é muito interessante. Antes de Dani Antonucci fazer o Dudu do Edu, ele fazia séries de desenhos para adultos. Então antes de Dudu do Edu ser da Cartoon Network, Dani abordou a Nickelodeon com o show, mas o canal exigia o controle criativo do show, o que o Dani acabou não concordando. Isso explica o porquê há um monte de piadas adultas na série. Agora que saímos do céu, vamos para a superfície.
A série iria estrear em 1998. Nesse caso, o show teve sua estreia em 4 de janeiro de 1999, mas na verdade a série iria estrear em novembro em 1998. Não se sabe ao certo por que ele foi adiado, mas o motivo de ser adiado seria com alguns pequenos atrasos na pós-produção. Du crescendo no traje de monstro. Isso foi no episódio O Dia em que o Du Parou. Neste episódio, Du quer se tornar um monstro. Então Dudu e Edu tentam realizar esse desejo colocando-o em uma fantasia de monstro, pois acreditam que isso atrairá clientes. Depois de colocar a fantasia nele, Du acredita que ele realmente é um monstro e inevitavelmente cria um caos total. Porém, sobre o Du ser um monstro tem algo que não tem explicação. É que como uma fantasia de monstro fez com que o Du fosse maior do que os outros, e também como é que o Du ficou mais forte simultaneamente. Mildred. Mildred é uma das aranhas de estimação do Dudu. Essa aranha mora no porão dele. Mildred aparece em 3 quadrados e um Du quando Dudu faz seu exame semanal. Durante o breve exame, Dudu afirmou que Mildred piscou para ele. É sugerido que haja mais de uma aranha quando Dudu menciona que os porões são um excelente lar para aranhas, o que implica que ele tem outras. O Du Fortão não é o último episódio. Ele não é o último episódio da série, mas ele é o último episódio da 5ª temporada. Para fazer um breve resumo, por causa de um mal-entendido, o Pacífico Dudu ganha a fama de ser o garoto mais durão da escola. A maioria acham ou consideram que esse episódio é o último da série. O Danny faz a voz do Senhor Sol. Danny fez a voz do Senhor Sol, mas não daqui obviamente. É descrito como o sol antropomórfico no mundo dos sonhos de Jimmy nos Dus estão chegando. Sua única fala é, bom dia Jimmy, a voz sendo feita pelo próprio Danny, o criador da série. 6ª temporada é anunciado como episódios perdidos. Isso porque a 6ª temporada tem apenas 2 episódios. E bem, isso é uma alusão à ideia de que a 6ª temporada está sendo representada como episódios perdidos da série, embora eles não são a temporada. Apenas não é bem conhecido, pois contém apenas 2 episódios, não é tão prolífico quanto as últimas 5 temporadas, em que a maioria é considerada clássica. Os braços dos pais e do Edu. No episódio O Pesadelo do Du é possível ver o corpo da mãe do Du, e no episódio Missão do Possível, os braços do pai do Edu e da tia do Du aparecem. E bem, eles são os únicos episódios que um adulto existe de uma forma inexistente. Existem teorias interessantes sobre por que isso é feito, e algumas delas são bem sombrias. Dib, o amigo imaginário do Du. Dib é o amigo invisível de Du que apareceu em Quem Deixou Du Entrar. Aparentemente, Dib tem os mesmos interesses que Du. Eles gostam de cercar coêmbolos e girar em cadeiras giratórias. O jogo favorito de Dib é empurrar alguém para uma cadeira giratória, girá-lo e parar a cadeira para que o sujeito saia voando. Dib de alguma forma pode lançar objetos físicos, embora existam quase completamente na realidade. Dib aparentemente é um suporte do Du, onde é uma entidade gerada fisicamente por seu proprietário, referido como um usuário de suporte. Geralmente se apresenta como uma figura pairando sobre ou perto do usuário, e possui habilidades além das de um ser humano comum que, dependendo do usuário do stand, podem ser usadas para o bem ou para o mal. Dudu jogando o chapéu no jogo da Cartoon Network. Isso foi no jogo de Flash da Cartoon Network, que hoje em dia você não pode mais jogá-lo, que vem desse jogo Lautiron Clubo, em que nesse caso, se você jogar de Dudu e ganhar a partida, você pode ver a pose de vitória do Dudu jogando a toca pra cima, o que mostra que o Dudu só tem alguns fios de cabelo. Por mais que é revelado esse mistério, esse jogo, como eu disse, foi feita pela Cartoon Network, ou seja, ele não é 100% verdadeiro, já que esse jogo não teve nenhuma relação com a Cartoon. Agora sim a gente vai dar o nosso primeiro mergulho neste iceberg de Dudu e Edu. Vamos lá. Nível 1. Águas rasas. Os pais estão trabalhando o dia todo. Essa teoria sugere que a razão pela qual os pais das crianças são raramente vistas é porque eles estão no trabalho o dia todo. Essa teoria é até que interessante, já que pelo menos houve umas pequenas pistas sobre algumas aparições dos adultos na série. Plank está vivo. Plank é descrito como o amigo imaginário de Dione. Um pedaço de tábua de madeira, ele é referido como estando vivo dentro do show, mas ele nunca é retratado se movendo na tela. Embora isso pudesse que seja verdade, Dione ainda fala com ele como se estivesse vivo, embora a maioria proponha que é apenas sua imaginação. Em alguns episódios Plank parece se teletransportar, ou pelo menos mudar de posição, dando alguma credibilidade a esta teoria.
Lee tem 3 olhos. Isso aconteceu no filme Todos contra os Dus. Lee, a irmã mais velha das irmãs Kanker, da série, tem um cabelo laranja/ruivo que cobre os olhos na maior parte do tempo, criando um mistério dentro dos fãs, até que seja revelado que ela tem 3 olhos. Você consegue ver pausando no momento certo, ou então desacelerando. E vendo essa cena, não dá uma ilusão de que seja um simples erro de animação. Wilfred era rosa. Wilfred é outro animal de Rolf, um porco que gosta de comer de tudo. E bem, nos primeiros episódios ele é rosa, mas de alguma forma ele foi pra cor de pele. Eu não sei dizer direito. Há relatos que ele foi morto e foi substituído por outro. Enfim, isso é mais um dia na internet. Referência dos criadores da série. São alguns easter eggs que os criadores fizeram. Nesta imagem, por exemplo, em dos episódios especiais, retratando uma fita rotulada Dani o açougueiro com um cutelo sangrento, uma referência a Dani Antonucci. Dudu estava mais pálido. Acho que isso se refere ao episódio Um Surto de Du, em que o Dudu acredita que está ficando muito doente, fazendo ele ficar pálido. Não tem muita coisa a dizer neste tópico, a não ser o fato de que o episódio, por causa de algumas brincadeiras do Du e o Edu, fez que o Dudu acreditasse que ele realmente estava morrendo. Encarnações do Sr. Yami Yami. Meio que esse tópico é confuso, mas mesmo assim eu vou explicar. De acordo com algumas informações na internet, isso está afirmando que o Sr. Yami Yami era originalmente o coelho de pelúcia do Jimmy. No entanto, o Sr. Yami Yami foi destruído muitas vezes, e sempre parece reencarnar em um animal macio diferente. No episódio em que os Dus estão chegando, nos sonhos de Jimmy ele está andando junto com os 2 primeiros Yami Yamis, estando vivos de mãos dadas com ele pulando por um campo, e depois quando Jimmy acorda o Sr. Yami Yami original acorda ao lado dele na cama na manhã seguinte, o que é bem estranho. A logo da Aka Cartons é assustadora. Não há mais nada a declarar. Quem nunca assistiu um episódio e depois de ver os créditos se deparou com a estranha logo da Aka Cartons? Isso porque não se sabe ao certo o que é essa figura. Parece ser alguém sendo furado por um lápis, que aparentemente teve dias melhores. É algo que faz uma criança se assustar ao que está vendo. Estranheza da primeira parcela. Não entendi ao certo o que isso queria dizer, mas acho que isso se refere aos primeiros episódios do programa sendo estranhos. Mas sejamos francos, a maioria dos pilotos são estranhos em comparação com quando se tornam nomes familiares notáveis. Há rumores de que um piloto perdido há muito tempo está por aí intitulado Os 3 Homens, com os 3 personagens principais sendo muito mais velhos em seus 20 e poucos anos. O show é mostrado como tendo um humor levemente atrevido semelhante à série de Dudu e Edu que conhecemos hoje. Esse é o vírus para o culto e sol.